Vamos falar sobre o Palmeiras? Só vou reforçar o pedido de likes, que eu tô tomando bronca aqui, porque falaram que tá baixíssimo o número de likes. Se a gente chegar a uns 1.500, eu conto uma história boa de bastidores envolvendo Guardiola, hein? Olha lá, hoje vale a pena os likes. Tem reforço chegando no Palmeiras, hein? Ontem o clube anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. Ele estava despertando interesse de vários clubes, né? Mas aí o Palmeiras, que não era apontado como favorito, anunciou por SMS para os sócios torcedores a chegada dele. Ele tem 26 anos, acertou o contrato até o fim de 2028 e esse ano no Cruzeiro marcou 13 gols e deu 7 assistências e já fez dupla de ataque com o Breno Lopes lá no Joinville de 2017. É uma boa contratação, Rodrigo? Acho que é um bom nome, sim. Era um jogador que estava bastante disputado, fez uma temporada pelo Cruzeiro, apesar da má fase do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro é um problema, né? Não fazia gol e tal, mas o Bruno Rodrigues tem um número, acho que 13 gols na temporada passada. É um bom jogador, se mexe bem. Eu acho que o Palmeiras estava precisando ali de mais opções também no ataque. Acho que tem já algumas opções, inclusive os garotos que vêm da base, mas ao contrário do Rosa, eu acredito que é bom ter várias opções no ataque e no meio de campo, enfim, para você poder trocar sempre. A gente viu na temporada passada, por exemplo, quando o Dudu se machucou, ele ficou meio perdido ali para achar o Abel, né? Ficou meio perdido ali para achar um jeito de funcionar do time. E aí eu acho que, por exemplo, tem um jogador como o Bruno Rodrigues, que eu acho, inclusive, bem versátil, porque algumas vezes ele jogou até de centroavante no Cruzeiro, às vezes ele joga de lado de campo também. Acho que é uma boa, sim. Era um jogador bastante disputado, não via os valores, enfim, eu não consegui ler em nenhum lugar assim exatamente quanto que o Palmeiras gastou, até porque foi meio surpreendente, né? O Bruno Rodrigues estava ligado a vários outros times e apareceu no Palmeiras. E é um jogador necessário para o Palmeiras, porque tem uma discussão ali, inclusive porque o Endrick vai embora no meio do ano, né? Então você vai ter uma lacuna ali no meio, não estou dizendo que ele vai substituir o Endrick, mas assim, é mais uma opção. Eu acho que você tem várias formas de montar, a temporada é muito longa, você precisa ter, para cada setor, eu acho que uma opção de 2 em cada posição ali para você, de bom nível. O Bruno vai ser um bom acréscimo para o Palmeiras. Agora, Rosa, tem torcedor palmeirense que ficou na bronca, né? Principalmente comparado ao que o Flamengo trouxe, né? O De La Cruz e os nomes que o Flamengo está colocando na roda, tipo o Scarpa e o Vinha. Você tocou no ponto, Demitir lá. As redes sociais, antissociais, onde estavam em polvorosa. Realmente é isso daí, né? Quando eles balizam muito o Flamengo, né? Balizam qualquer movimentação que o Flamengo faz de mercado, o palmeirense fala assim, tá vendo? O Flamengo trouxe jogador tal. Então, assim, eu sempre brinco e falei, torcedores, calma, porque depois que o Palmeiras fez o ano passado, este ano, desculpa, eu já tô pensando em 2024, com esse elenco, que perdeu o Dudu, que perdeu o Gabriel Menino, que outros jogadores não renderam, e aí foi ter essa remontagem que o Rodrigo mencionou, do problema do Dudu. Então, assim, nessa questão, o Palmeiras não vai investir pesado igual os cofres do Flamengo. Vai ser essas contratações pontuais. Trouxe o Aníbal, que é uma aposta. O ano passado já fez uma aposta com o Richard Rios, e agora com o Bruno Rodrigues, que é um jogador também, gosto dele. Fiz o dever de casa um pouco para relembrar um pouco dele. Ele joga realmente meio de lado, às vezes de centroavante. É uma aposta, eu acho uma aposta boa, jogador abaixo de 30 anos, como o Abel gosta, que já conhece, já jogou também com o Everton. Ele é um jogador de potencial que se destacou num time que teve seríssimos problemas de ataque. É um bom valor. É o estilo que o Abel gosta, gente. O Abel não gosta de jogadores já. Se você for chegar para ele e perguntar para ele se ele quer, por exemplo, um jogador acima de 30 anos, veterano, bom jogador, com currículo, por exemplo, ele não aceita, ele quer jogadores assim. Então, o Palmeiras tem que se acostumar com isso. O Palmeiras não vai trazer jogador de renome, jogador de caras. Eu gosto de estar falando do Cauli, tem o Cauli, assim, são esses jogadores. Serão mais duas contratações. Calheiro prometeu que serão 4 contratações para começar a temporada. Faltam 2. Outra coisa que está pesando um pouco no Palmeiras nesse momento é a questão do patrocínio, porque o São Paulo e o Corinthians estão perto de anunciar um patrocínio muito maior e o Palmeiras continua com os mesmos 81 milhões de reais anuais que a Crefisa paga desde 2019.
Aí o Danilo Lavieri contou ontem no UOL que o aumento na arrecadação dos rivais está pressionando a presidente Leila, que também é a dona da Crefisa. É justa essa cobrança, Leila, agora, Rodrigo? Sim, é justo. Acho que tem um problema ali de conflito de interesse. Todos os patrocínios. A gente, às vezes, tem momentos que os patrocínios estão depreciados, né? Digamos assim, muito no futebol brasileiro, eles estão lá embaixo os valores. Mas não é o caso dos últimos anos. Com a entrada das casas de aposta, você teve uma subida exponencial aí dos valores de patrocínio. E o Palmeiras, que já teve o maior patrocínio de camisa do Brasil, ficou para trás, porque tem um contrato que está ali parado em 81 milhões. É um contrato que hoje já foi o mais valioso, já foi passado pelo Flamengo, já está o contrato hoje do Corinthians, se você pegar todas as propriedades, já ultrapassou e vai ser maior no ano que vem, e agora você ainda tem o São Paulo chegando perto. Então, assim, fica em discussão. Por que você assinou um contrato de 3 anos sem reajuste significativo? Assim, para o clube não faz sentido. Ele está ficando para trás de uma receita muito importante, enquanto os outros estão. O São Paulo pode assinar em 3 anos, né? A Superbet, a primeira informação que eu tinha era de que ia ser 2 anos, mas pode ser que seja 3. Mas já é num valor muito mais alto, né? Porque é só o Master. Vai ser 50 milhões, 52, 52 no total e 50 no líquido, né? Do que vai para o São Paulo de fato. 50 milhões, você provavelmente vai passar a camisa do Palmeiras. Você pegar ali as outras propriedades, Manga e tal, atrás, você possivelmente vai passar a camisa do Palmeiras. Então, acho que é uma pressão pertinente. Acho que poderia, inclusive, conversar. O problema é, a Leila vai perguntar para a Crefisa, e aí, Leila, você acha que não precisa de um reajuste aqui? A Leila vai responder, não, acho que o valor está muito bom. Então, não sei o que. Meio complicado, né? E aí, Rosa, o que você acha? Exatamente isso. A Leila vai perguntar para a Leila qual é o patrocínio, e ela já falou, ela não, esse tipo de pressão, ela sabe que há um problema que é gigante no Palmeiras, é esse controle total que ela tem sobre todas as decisões do clube, entendeu? Ela não vai dar ouvidos a ninguém, a torcida vai falar, vai chiar, o mercado vai pressionar lá ao ponto de falar que ela precisa melhorar esses acordos, mas para ela tá, eu vou dizer assim, beira entre aspas, ditatorial. Ela que fala, ela que não tem uma pressão interna a ponto de fazê-la mudar de ideia. Às vezes ela fala assim, mas traz alguma oferta, e ela nem aceita ou discutir que vai mudar, que tem que fazer reajustes. É o que está em pauta ali, pronto, acabou. O Rodrigo pontuou bem essa coisa do conflito de interesse que leva essa coisa do Palmeiras ficar para trás em questão até da marca Palmeiras. Então, assim, a marca Palmeiras, em valores, ela acaba sendo menor do que os outros clubes. Mas como fazer com essa quando se ela tem o domínio de conselho, domínio de tudo, de todos os acordos que são feitos? Até porque esse ano é um ano, para você ter uma ideia, é um ano eleitoral, eu já falei isso aqui, falei isso ontem, a gente já vai ficar de olho, todos nós gostamos disso, é um ano eleitoral. O máximo que ela vai fazer, ela está fazendo um projeto dela ser candidata única no final do ano que vem, de outubro. A tendência é que isso aconteça mesmo, ela seja candidata única ao triênio 25, 26 e 27. E o máximo que ela vai fazer é contratar jogadores. Esse vai ser o grande investimento dela, ela assim, patrocínio. A tendência, muita gente que eu converso, Domitila, Rodrigo, é que não altere nada, até porque ela tem controle total sobre a situação do política e econômica do Palmeiras. Gene Jorge está perguntando aqui, vamos falar do São Paulo? Vamos já. Só quero passar rapidamente por 2 notícias envolvendo a seleção brasileira. A primeira é a ausência do Neymar na Copa América. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, disse ontem em entrevista à Rádio 98 que a previsão dele de retorno é só agosto do ano que vem, com 9 meses de recuperação, por causa dessa cirurgia que ele fez, né, depois da lesão de LCA no joelho esquerdo. E aí ele não vai participar da Copa América. E vai ter um amistoso, essa é a segunda notícia, antes da Copa América contra o México, no dia 8 de junho, já lá nos Estados Unidos. A Copa América vai ser disputada por lá entre os dias 20 de junho e 14 de julho, lembrando que o Brasil está no grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e um representante da
com CONCACAF, que CONCACAF. será ou Honduras ou Costa Rica. Como o Brasileirão não vai parar, os clubes vão ficar muito felizes pela seleção brasileira. Muito beleza, hein? 9 rodadas de desfalques, né? E aí a gente está falando aqui de, por exemplo, de coisa de elenco e tal, não sei o que, todos os times brasileiros que tenham jogadores, aí o Palmeiras com Rafael Veiga, Flamengo com De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar, enfim, todos eles vão perder jogadores. Agora, a questão do Neymar era meio previsível, né, Domitila, assim, no sentido, quando teve a contusão dele, já sabia que o período ia bater ali com a Copa América, que dificilmente, a gente tem agora uma confirmação oficial aí do Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção. Agora o Brasil não tem o seu principal jogador, a gente não sabe quem vai ser o técnico, hoje não tem presidente da CBF, não sei, né? A Copa América se desenha uma incógnita nesse momento, né? O Pierre Fabre da Silva, que está sempre aqui com a gente, pergunta, e o Ancelotti vem ou não? Outra incógnita. Então, tinha um acordo para ele estar aqui no meio do ano, mas esse acordo era com o Edinaldo, hoje o Edinaldo está destituído. Então, você vai ter possivelmente uma eleição na CBF, sendo que a FIFA e a Conmebol dizem que não pode ter eleição enquanto eles não autorizarem, a Justiça diz que tem que ter eleição, você hoje tem um interventor que, enfim, a FIFA e a Conmebol não reconhecem, a Justiça reconhece, então a gente está vivendo um momento de incerteza total. Se chegar no final de janeiro, a gente passar a ter um presidente, de fato, que seja o Edinaldo, ou seja outra pessoa eventualmente, e essa pessoa conseguir retomar algo com o Ancelotti, mas assim, vamos ser sinceros, ele tá olhando para isso aqui e começa a ver uma estabilidade, porque ele vai sair de Madrid se oferecerem de repente uma renovação para ele, por um projeto que parecia muito legal na carreira dele, mas com essa incerteza toda. Não é que você tá tirando o cara de Piraporinha, né? Você tá tirando o cara do Real Madrid, então tem que ter um projeto ali para ele que faça sentido, né? Se ele sentir qualquer insegurança. Imagina. Nossa, mas Desculpa, Rosa. Não, rapidamente, essa instabilidade da CBF, a que pontos nós chegamos que não sabemos nem se vai ter presidente, nem se vai ter treinador, como é que isso vai ficar já começa um ano turbulento, mas coisas que a gente já viu no futebol, né, Domitila e Rodrigo? Exatamente. Mas às vezes eu acho que está piorando, não sei vocês, mas às vezes eu tenho essa impressão. Aguardaremos mais um capítulo dessa novela. Vamos falar do São Paulo, a pedido aqui do nosso chat maravilhoso, que está sentando o dedo no like, tenho certeza. O torcedor de São Paulo finalmente está comemorando, teve uma boa notícia, a notícia que esperava, né? O Lucas Moura renovou por 3 anos, está quase certo, só falta assinar. Por outro lado, o Beraldo está perto de ser negociado com o PSG e tem ainda o Pablo Maia que pode sair. Tudo isso é assunto para o Zona Mista do Hernan, daqui a pouquinho, o programa que estreia hoje aqui no canal UOL, com uma entrevista exclusiva com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, é logo que acabar o programa. Então você continua no mesmo link, para facilitar a sua vida. Mas aí eu pergunto para você, Rosa, é mais notícia boa para o São Paulo ou mais má notícia pela saída, talvez, do Beraldo e a possibilidade de perder o Pablo Maia? Ei, Domi, será o copo meio cheio ou o copo meio vazio? O ideal é que os dois ficassem, né? Mas a gente sabe que os clubes precisam também de venda de jogadores, e jogadores que também que depois dá para fazer uma renovação no elenco, mas eu ficaria muito chateado com esses dois jogadores indo embora. Talvez ou quem sabe na entrevista do Hernan, o presidente fala assim, não, renovei com o Lucas e mantive os dois garotos aí para mais um tempo, de repente vendê-los na próxima janela, né? Vender os cores mais casca, porque lembrando que essa janela de janeiro, ela tem menos contratações do que a janela de julho, agosto ali. Então, perder esses dois, eu acho que fica mais ruim perder esses dois jogadores, Domitila. E você, Rodrigo, tá vendo o copo mais vazio também? A perda do Beraldo, isso acontecer também. O Beraldo parece quase certo, né? Mas é um pilar do time, né? Foi, na minha opinião, um zagueiro destaque do futebol brasileiro da temporada. Eu até coloquei ele na minha seleção ali do Campeonato Brasileiro. E o Pablo Maia também, muito importante. Agora, o São Paulo tá com problema. Teve uma receita de campeão da Copa do Brasil, ainda assim vai fechar no vermelho o ano. Quer dizer, ficou claro que
foi dado um all-in ali, né? No sentido de que você gastou mais do que você tinha, de fato, para montar o seu time, e agora está pagando as contas, vai pagar as contas com a venda no jogador. Deve sair 20 milhões de euros, aí vai começar a pagar de novo direito. Todo final do ano são as mesmas justiças no São Paulo. Atraso de direito de imagem, aí o Casares aparece e fala assim, não, para o ano que vem vamos resolver isso aqui, esses atrasos não vão voltar a acontecer. Aí chega no meio da temporada, volta a ter atraso de direito de imagem. Então o São Paulo não consegue resolver as contas dele. Vamos ver, agora teve um contrato de patrocínio melhor, pode ter um contrato agora de naming rights, mas precisa ajeitar e gastar dentro do que é possível, tendo que pagar dívida. É um clube que tem muita dívida ali, dívida principalmente financeira, né, bancária. Então é um problema, precisa resolver essa questão, não adianta ficar empurrando com a barriga o tempo inteiro. Aí quando não ganhar uma Copa do Brasil vai ser um problema. Dessa vez ganhou a Copa do Brasil e ainda assim provavelmente vai fechar no vermelho se não vender o Beraldo ainda nesse ano, né? Se vender o Beraldo é possível, a gente ainda não tem aberto aí os balancetes do São Paulo, né? Mas se vender, provavelmente, de repente, fecha no azul. Mas a venda é triste, porém necessária. Mas eu acho o desfalque do Beraldo maior do que a permanência do Lucas, na minha opinião. Embora o Lucas seja bom jogador. Mas o Beraldo, enfim, eu acho que foi um jogador muito importante na temporada para o São Paulo. Qual?